Beleza, pessoal? Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos falar do sistema de tensão alternada. Vamos falar aí do sistema de tensão alternada, que é o principal sistema utilizado aí na nossa distribuição elétrica. Então, o motivo de fazer essa apresentação do sistema alternado, primeiro, porque é o sistema atualmente utilizado na distribuição de energia elétrica de modo mais eficiente do que o método utilizado pela corrente alternada. Lembrando que corrente alternada, tensão alternada ou corrente alternada são as mesmas simbologias, as mesmas coisas que a gente está querendo falar, quando a gente estiver falando de corrente, do que o método de a corrente contínua, quer dizer, aqui o final. É o sistema atualmente utilizado e mais eficiente do que o método utilizado pela corrente contínua. A corrente contínua, que é o sistema DC, né, que é o sistema via polos permanentes, né, polos fixos. Por que ele é o mais eficiente, o mais utilizado? Porque imagina a seguinte situação. Hoje nós utilizamos um equipamento chamado transformador. Um equipamento chamado transformador como um equipamento que facilmente a gente consegue pegar, por exemplo, da distribuição 13.800 volts, né, que é o 13.8 kV, passar por um transformador. Está muito bom meu desenho, vou fazer o desenho que a gente utiliza a representação do transformador assim. E transforma de 13.800 volts, né, para 127 ou 220, né, que é o caso daqui do Amazonas. O pessoal que mora no Nordeste, né, ou que veio de lá, o secundário do transformador é 220, 380. Então, o transformador, por exemplo, essa aplicação, somente funciona em tensão alternada. Se nós tentarmos colocar um transformador em corrente contínua, né, em tensão contínua, esse transformador praticamente não irá funcionar, ele não tem como funcionar desta forma. É o mesmo caso que você... Professor, o cachorro tá muito latindo. Tá, deixa eu ver se eu mudo de lugar aqui, que esse cachorro não é meu aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho aí. Você foi do extremo da arrogância. Bora ver se melhora agora aqui. Tá conseguindo ouvir agora, Daniel? Então vamos dar sequência aí. Se nós utilizarmos esse transformador, alimentando agora esse transformador através de uma bateria, né, colocar um transformador num polo positivo e polo negativo, esse transformador ele não consegue transformar 12 volts
em 127, 220. Isso não é possível acontecer. Se fosse possível, os nossos sistemas de bateria, né, de sistema solar, eles utilizariam um transformador em vez de um inversor de frequência, né, que um inversor de frequência é o sistema mais é o único sistema que consegue converter o sinal DC das placas em sinal AC. Então, o motivo de nós utilizarmos tensão alternada é, primeiro, que mudanças de tensões somente são mais fáceis de serem produzidas através de sistema alternado. Sistema contínuo, somente através de inversor de frequência. Ok. Então baseado. Só mudar aqui a apresentação. Ok. Então, baseado nessa apresentação inicial, em que somente sistema alternado consegue modificar a tensão, somente somente com somente com sistema alternado é possível fazer essas modificações. Então vamos ver como que se comporta o sinal alternado. Por que ele recebe esse nome? Sinal alternado, ele tem um desenho gráfico desta forma aqui, ó. O nome desse sinal é sinal senoidal. Sinal senoidal. Ele tem algumas particularidades que devemos atentar para elas. A primeira coisa que nós devemos prestar atenção nesse tipo de sinal é que ele tem um valor máximo positivo e um valor máximo negativo. Esses dois valores são dois valores. Sim, é isso mesmo. O senhor diria que suas especialidades se sobrepõem? Então ficaram muito próximos com os anos profissionalmente. Ficamos sim. Não vamos esquecer de deixar mudo aí, meus colegas, caso não façam alguma pergunta. Deixa eu só atender um telefonema aqui, só um minutinho, por favor. Ok, pessoal, vamos dar sequência aqui, peço desculpas. Esse sinal, ele tem um sinal máximo positivo e um sinal máximo negativo. Esse sinal máximo, ele representa o que nós chamamos de tensão de pico. Essa tensão de pico é o máximo que esse sinal consegue produzir no sistema alternado. Ele tem uma fórmula, e sempre nós vamos estar utilizando fórmulas, né, no nosso curso de eletrotécnica, em que ele se relaciona essa tensão de pico
representada aqui por Vp, através dessa divisão pela raiz de 2. Então, isso significa, por exemplo, nós temos 127 de tensão alternada nas nossas residências. Essa tensão alternada, ela não é esse valor de 127, ele não é esse valor de pico. Esse valor de 127 é um valor que nós chamamos de valor eficaz, que é justamente esse VRMS, valor eficaz. Então, essa fórmula aqui, ela correlaciona esse valor eficaz com esse valor de pico. Como que a gente faz essa correlação aqui? Se o nosso valor RMS, que é o valor eficaz, é o valor de 127, a tensão de pico vai ser 127 vezes raiz de 2. Fazendo essa conta, deixa eu fazer aqui, que eu não fiz essa conta, não deixei essa conta pronta. Vamos ter o valor de 179 volts de tensão de pico. Então, isso significa que na nossa residência, vou fazer um desenho grosso modo aqui de uma tomada, fase e neutro, ao contrário aqui, fase e neutro nós chamamos que tem, geralmente, 127 volts. Só que esse 127 é a tensão eficaz. Então, se você vir com um multímetro na escala de tensão e colocar as pontas de prova fase e neutro, o que ele vai estar lendo é o que a gente chama de tensão eficaz. É esse 127 volts. Porém, de tensão máxima, tanto positiva como negativa, nós temos um valor de 179 volts. Então, sempre vai ser esse valor um pouco acima do que o valor eficaz. E o que quer dizer esse valor eficaz? Vou desenhar mais aqui embaixo. Como essa onda, ela fica alternando no tempo, então ela fica variando entre o máximo e o valor mínimo. Máximo e valor mínimo. Então, seria mais ou menos o que fosse uma média equivalente, desses valores máximos e mínimos que acontecem nessa variação. Então, se eu tenho mais 179 de tensão de pico e menos 179, a tensão RMS seria a tensão de 127 volts para esse sistema alternado aqui. Ok? Então, essa relação RMS e tensão de pico é dado através dessa divisão pela raiz de 2. Então, se nós temos 220, por exemplo, né, no sistema fase neutro 220, qual é a tensão de pico para essa situação aqui? Basta você fazer a multiplicação, 220 vezes raiz de 2. Nesse sistema aí, a tensão de pico, estou fazendo aqui a conta, vai ser de aproximadamente 311 volts.
nesse sistema alternado aqui. Ok, então vamos para as outras características que temos numa forma de onda senoidal, né? A primeira coisa que eu já apresentei, né, é a questão da tensão de pico. Que existe a tensão de pico positiva, tensão de pico negativa. Porém, pelo desenho que eu fiz há pouco, nesse desenho aqui em cima, esse sinal alternado, ele fica se repetindo, né? Essa repetição, ela acontece a cada determinado período de tempo. E onde ela se repete? Vamos pegar bem aqui, ó. A partir daqui, ó, você vê que essa onda, ela ficou positiva aqui em cima, negativa aqui embaixo. A partir desse ponto onde está essa seta, ela começa a ficar novamente positiva, depois negativa. De novo aqui onde está a seta, fica positivo e negativo. Positivo e negativo. Então, esse sinal que está variando deste ponto aqui até aqui nesse ponto secundário aqui, nós chamamos isso aqui de um ciclo de onda. Que também pode ser chamado de período. Geralmente, o período, ele demora alguns segundos ou milissegundos, depende de um outro fator que eu vou já falar o nome. Esse período é dado em segundos, e no nosso caso, na nossa rede, ele demora 16,67 milissegundos, né? Eu falei em segundo, mas na verdade ele pode utilizar as escalas de microsegundos, por aí vai. No nosso caso da nossa rede, ela utiliza o milissegundo. Ok, então se ele se repete a cada 16 milissegundos, existe uma repetição desses ciclos. Então, a cada repetição desse ciclo, nós temos uma frequência, aonde aparece a segunda fórmula que nós vamos utilizar, que diz que a frequência é o inverso do período. Então, se você fizer essa conta de 1 dividido por 67 milissegundos, fazendo essa conta, você vai conseguir achar o valor da frequência de 60 Hz. Então, isso quer dizer que ele consegue... Então, o que quer dizer esse Hertz? Representado por Hz. Significa o número de ciclos por segundo realizada por uma onda senoidal. Então, o número de vezes que essa onda consegue se repetir, ou seja, o número de ciclos por segundo, o número de vezes que ele consegue repetir esses ciclos em 1 segundo, né? Em 1 segundo é o que a gente chama de Hertz. Então, essa onda alternada, esse sinal alternado,
no Brasil, ela se repete 60 vezes por segundo. E o que quer dizer essa alternação, né? Essa variação de positivo e negativo, né? No que eu estou colocando aqui. Vamos novamente desenhar uma tomada aqui, a grosso modo, né? Vamos dizer que por um breve instante, essa polaridade aqui do nêutron realmente está de negativa. E aonde está a fase? Uma polaridade positiva. Só que essa polaridade, ela dura esse período aqui, dentro desses 16 milissegundos, em torno de 8 milissegundos, ou seja, em torno de 8 milissegundos, ela está nessa posição aqui, nessa polaridade positiva. Quando ela está na polaridade negativa, significa que quem era negativo ficou positivo, e quem era positivo ficou negativo. Por quanto tempo? Por mais 8 milissegundos. Se você somar isso aqui, né, na verdade é 8 ponto alguma coisa, né, mas eu que estou simplificando aqui. 16 milissegundos, que vai ser justamente o nosso período de 16,67, né, que eu falei que eu estava simplificando ali a conta. Então, por um período de tempo, a nossa tomada está numa referência positiva e negativa. Por outro período de tempo, essa polaridade, né, essa referência, elas se invertem. Então, é isso que quer dizer sinal alternado. Uma hora está numa polaridade, e numa outra hora está numa outra polaridade. Porém, essa alternância ela é tão rápida que o nosso multímetro, né, ele não consegue mostrar essa polaridade alternando, né? Por isso que nós temos que utilizar um multímetro em tensão alternada, né, que foi até uma das questões da prova, esse símbolo aqui, no qual, se for num sistema igual ao nosso da região norte, quando você fizer a medida em tensão alternada, nós vamos medir 127 volts nesse sistema aqui. Então vamos fazer um resumo dessa apresentação aí. Sinal alternado. Sinal alternado. Todo sinal alternado tem tensão de pico positiva, tensão de pico negativa, tem, vou colocar em preto aqui, tem o que nós chamamos de período, a nossa tensão, que nós medimos de 127, o nome dela é tensão RMS, que se correlaciona com a tensão de pico, dividindo esse valor de pico pela raiz de 2. Falamos que o período é justamente o inverso da frequência. Na verdade, eu falei o contrário, né? Mas se vale para a mesma fórmula, na verdade, a frequência é o inverso do período.
E se eu tiver dado período? Na verdade, se eu tiver dado frequência, né, em algum exercício, e eu quiser descobrir período, é só fazer a conta ao contrário, né, que é o que eu tinha apresentado. O período sempre vai ser o inverso da frequência. Essas duas equações, elas são equivalentes, né? O que você achar numa, você consegue achar na outra. Ok, então, de forma simplificada, é isso que quer dizer o sinal alternado. Significa uma troca de polaridades, né? Uma inversão de polaridades em um período de tempo bem rápido, né? E esse período e essa frequência, né, de alternância, ela é padronizada no nosso país, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar do Sistema Interligado Nacional, que nós chamamos simplesmente de SIM. O que quer dizer esse Sistema Interligado Nacional? Significa que todos os geradores disponíveis no Brasil estão conectados em uma única rede. E um dos padrões, né, que essa rede tem que ter é frequência igual em todos os pontos. Então, se a nossa frequência nacional é 60 Hz, essa linha, né, essa conexão de todos os geradores tem que estar também na mesma frequência. Então, no nosso caso aqui na região norte, nós chamamos esse sistema interligado nacional de linhão, né? É o linhão de Tucuruí, que vem lá do estado do Pará. A frequência que está lá nessa rede também é 60 Hz. Então, esses 60 Hz, 60 aqui no Amazonas, 60 em São Paulo, Rio Grande do Sul, então em todo lugar nacional é essa frequência de rede. Ela não muda no nosso país. Ela vai mudar lá para o Paraguai, né? Para o Paraguai é 50 Hz, porque o padrão da rede de lá é diferente do nosso padrão. Ok, pessoal? Então, essa aí é a parte introdutória aí parte introdutória de tensão alternada. Alguma dúvida até aqui? Professor, de forma simplificada, tem como o senhor resumir o que é senoide? Positivo. Senoide, né? O pessoal chama de senoide ou cossenoide, né? Significa o seguinte, colega. Vamos pegar, antes de eu fazer o desenho, vamos recorrer a esse círculo aqui, que se você olhar a ponta do eixo de um motor, vamos dizer que a ponta vai girando nesse sentido aqui, ó. Então, imagina o seguinte, esse eixo desse motor girando nesse sentido que eu estou indicando, né, que é o sentido anti-horário, e você consegue pegar aqui nessa ponta aqui, ó, onde eu estou colocando essa marcação, você tem duas referências. Uma que está aqui embaixo desse triângulo, né, essa parte aqui embaixo, ó, e a outra, essa parte aqui em cima. Se nós lembrarmos da trigonometria do triângulo retângulo,
tudo que está deste lado oposto ao ângulo, nós vamos chamar de cateto oposto, né? Ou seja, é um ângulo seno. E como que esse ângulo seno funciona, né? Ele, à medida que essa máquina está girando, por exemplo, ela está saindo do valor mínimo, que aqui é 0. E ela vai chegar até esse valor máximo aqui em cima. Então, significa que durante essa rotação, ele está saindo de um valor 0 e vai alcançar um valor máximo. Esse valor máximo é o que eu estou chamando de tensão de pico. Só que esse motor não para, né? Ele continua girando. Só que à medida que ele continua girando, agora essa tensão máxima, ela começa a cair novamente. Que é quando ele já está aqui nessa parte esquerda desse círculo. E como ele continua girando também, agora ele está girando ao contrário, né? No sentido de retorno, né? Não é nem ao contrário, ele vai completar o giro total dele. Então, o que acontece com esse sistema? Ele começa a aumentar, só que ele chega num valor máximo negativo, que é o que eu chamei de tensão de pico negativo, e volta para o ponto zero novamente. Então, o que quer dizer uma senoide, né? Um sinal senoide? Significa que é um sinal que ele vai ficar alternando para valores positivos e valores negativos, obedecendo o que a gente chama de função seno. E ela vai variar no tempo. Então, a fórmula dessa tensão alternada, ela seria mais ou menos assim, ó, uma função que depende do tempo, que vai variar num sinal de tensão máxima, seno, de uma função ômega t, onde esse ômega é uma função que depende diretamente da frequência. Por isso que em sinais alternados, a frequência sempre vai estar envolvida. Aí, por exemplo, você quer saber daqui a meio segundo, né? Quanto tempo que vai durar, qual vai ser esse valor máximo daqui a meio segundo? Aí você desenvolve essa fórmula aqui. Essa parte aí dessa fórmula, eu só estou fazendo essa apresentação dessa fórmula para você, né, e para os demais, por causa da pergunta que você fez. Mas essa parte aqui eu não vou trabalhar muito, até mesmo porque vai fugir um pouco da questão do estudo dessa função agora. Então, no caso aqui, eu vou só fazer a apresentação do sinal alternado e das características dele. Mas a função seno, que é o que eu estou apresentando aqui para você, ela representa essa alternância entre valor máximo e valor mínimo de um sinal alternado. Só não sei se consegui explicar claramente assim para você, ou se ainda está em dúvidas, aí pode perguntar. Eu entendi sim, professor. Obrigado. Ok, colega. Então, como eu falei para vocês lá no grupo, hoje eu vou só fazer essa introdução. Vou só fazer essa introdução por causa da correção de provas que eu preciso fazer o mais rápido possível. Esses exercícios com relação à tensão alternada, como que ela funciona,
Daqui a pouco eu vou mandar um vídeo no nosso grupo aí para vocês verem da onde vem essa geração de tensão alternada. E vou fazer a apresentação da correção da prova agora aqui nesse instante. Então, deixa eu pegar aqui acho que é a prova e fazer as devidas considerações aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui, só um momento. Vou colocar aqui a primeira questão, a letra A, em que nós temos essa seguinte etiqueta, né? Normalmente, o assunto que eu abordei anteriormente, né, que foi sobre potência e consumo de energia, a observação da etiqueta de aparelhos sempre vai ser um fator importante na nossa rotina, porque é ela que vai trazer algumas informações necessárias para a nossa área de atuação. Então, por exemplo, essa etiqueta, ela está trazendo a seguinte informação de tensão, é um equipamento 127, um equipamento de tensão 127 volts, e de potência de 1750. Se eu quisesse, por exemplo, perguntar qual é a corrente, né, que foi o proposto aí desse exercício, basta eu pegar o valor da potência, né, que foi de 1750, e dividir por 127. Fazendo essa conta, 1750 por 127, nós vamos chegar ao valor de 13,78. 79, na verdade. 78 aqui. 13,78 amperes. Por que essa informação é importante? Porque se eu fosse escolher um disjuntor, que foi uma das questões mais para frente aí da prova, eu teria total condições de escolher. Então, se eu tenho uma corrente de 13,78, o disjuntor que eu iria escolher para esse equipamento, por exemplo, seria um disjuntor de 16 amperes. Porque o próximo disjuntor acima desse valor aqui é justamente um disjuntor de 16. Ok? Mas a resposta da prova é só o 13,78, que foi a pergunta da qual a corrente consumida por esse aparelho. A letra B desse exercício perguntava apenas qual o consumo de energia, quantos kWh esse equipamento gasta em 45 minutos, né? Então, a energia, que foi até representado pela letra E, eu fazia o quê? Pegava a potência do equipamento, 1750, a fórmula dividia por 1000 e multiplicava pelo tempo, né? O tempo é 45 minutos. Só que eu fiquei que os minutos, nesse caso aqui, sempre tem que estar convertido em horas. Então, como é que a gente converte esse tempo em horas? Divide por 60. Então, fazendo a conta, eu estou fazendo neste exato momento aqui, vamos chegar ao valor de energia de 1,312 kWh. Ok? Então, esse equipamento ele consome 1,312 kWh dentro desse consumo de 45 minutos. Ok? Que foi até uma pergunta de alguém no grupo, né? Qual é a taxa para considerar aqui nessa questão, né? Essa questão ela não perguntava quantos reais, e sim quanto de energia.
Ok? Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar, que eu vou pegar aqui a segunda questão agora. Vamos lá. Segunda questão, ela trazia um chuveiro de 5,5 kW de potência de aquecimento, né? Sabendo que ele opera em 220, qual é a corrente demandada para o chuveiro, né? Bem, aqui é bem tranquilo essa questão. Corrente nada mais é do que potência dividido por tensão, né? 5,5 kW, né? 5,5 kW. O quilo é uma multiplicação de 10 à terceira, dividido por 220, que é a tensão do nosso chuveiro. Fazendo essa conta, nós vamos chegar à corrente de 25 amperes. Uma pergunta, Professor, uma coisa. Pode perguntar aí, colega. só sobre a questão A da primeira. O senhor usou o resultado lá trabalhando com arredondamento, né? A minha, a Uhum. minha resposta, ela deu um pouquinho diferente, porque eu não arredondei, né? Como eu fiz na calculadora científica, ela me deu um resultado exato e eu não arredondei ele. Isso causa algum tipo de erro? Não se preocupe, não. Se deu parecido, né? Eu acho que a resposta foi 13,779, né? Uma coisa assim, né? Isso foi a minha resposta. O parecido. Não tem problema não. Se tiver parecido, é porque eu estou fazendo arredondamento aqui, mas não se preocupe não. Se tiver parecido com a resposta, vai estar certo sim. Ok, professor, obrigado. Ok? Beleza, então. Uma curiosidade aqui, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar aqui também. Uma curiosidade aqui, se não me engano, existe o disjuntor de 25 amperes. Existe disjuntor de 25 amperes. Apesar dessa corrente ser exatamente 25 e existir o disjuntor de 25, é totalmente possível você utilizar esse disjuntor sem problema nenhum. Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, né? Bem, se o disjuntor é 25 e a corrente é 25, ele pode ficar desarmando? Não, porque todo disjuntor ele só vai começar a desarmar a partir de 1,13 a corrente do disjuntor. Então significa que esse disjuntor de 25 amperes, ele só vai começar a desarmar a partir dos 28,25 amperes. Por isso que, apesar da corrente que nós escolhemos ser 25 e o disjuntor também 25, ele não vai ficar desarmando porque existe uma tolerância de em torno de 13%, né? Por isso essa multiplicação de 1,13 para o disjuntor começar a desarmar. Então, um disjuntor de 25 amperes, ele só vai começar a desarmar a partir dos 28,25. Por isso que você pode colocar um disjuntor de 25 exatamente com a mesma corrente de 25 amperes que você está prevendo que você não terá problemas. Vamos lá para a terceira questão. Professor, Pode falar, irmão. na prova eu coloquei o resultado em quilowatt-ampere. Eu não fiz essa transformação. Se eu consideraria como certo ou errado? Para você colocar como quilowatts, né, que você teria que ter feito essa divisão sem a conta. Vamos fazer aqui, ó. Essa divisão sem a conta, sem o multiplicado por 1000, seria 0,025. E a sua resposta de unidade tem que ser quilo ampere.
Se você não acertou a unidade, mas acertou o número, ainda posso dar uma relevada. Agora, se não tiver assim, porque a divisão ficaria 0,025. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Ok, então. Lembrando que não me perguntem por nomes, que eu ainda não consegui, infelizmente não deu para eu decorar o nome de todo mundo, e também não corrigi a prova de todo mundo, ok? Então as notas vão sair amanhã. Então, por isso que só fiz essa introdução do sistema alternado e estou fazendo a correção da prova para vocês terem conhecimento. Beleza, pessoal. A terceira questão é muito utilizado aí para determinar o disjuntor de um ar-condicionado, né, por exemplo. Né, muita gente coloca disjuntor de 20 amperes com um ar-condicionado de 7.500, sendo que um disjuntor, se não me engano, de 10 amperes já é mais do que suficiente. E o proposto desse exercício é justamente esse, né? Sabendo que o ar-condicionado é de 12.000 BTUs, né? E esse ar-condicionado ele funciona em 127, eu quero saber qual vai ser o disjuntor a ser escolhido para esse ar-condicionado aqui. Uma das coisas que eu falei em sala de aula é que para você transformar BTU, não é nem isso aqui ainda, eu sempre falei em sala de aula que as nossas unidades, elas têm que estar escrito em watts. Por quê? Porque a potência, que é a nossa base fundamental, ela é em watts. E o ar-condicionado ele está em BTU. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qual é a potência elétrica desse ar-condicionado, porque BTU é uma potência de aquecimento, né? Potência de poder de refrigeração. E como que você faz? Pega o 12.000 e multiplica pela taxa de conversão. Eu coloquei aqui ó, a taxa de conversão 1 BTU igual a 0,11. Então, você tem que pegar o 12.000 e multiplicar por 0,11. Eu fiz em sala de aula e para o pessoal do grupo que não estava presencial, estava no meu vídeo de gravação e ficou como exercício essa transformação aqui. Então, 12.000 vezes 0,11, nós vamos ter um valor de 1.320 watts. Lembrando que a nossa corrente é potência dividido pela tensão, então vamos pegar o 1.320 dividir por 127, né, que é a nossa tensão de rede. Fazendo essa divisão direta, nós vamos achar o valor de 10,39 amperes. Então, o disjuntor para este ar-condicionado, 12.000 BTUs, ligado em 127 volts, será o de 13 amperes ou 16 amperes, a depender do fabricante. Né? Existe fabricante que tem disjuntor de 13 e tem fabricante que tem disjuntor de 16. Quem colocou 13 ou colocou 16, as duas respostas eu vou considerar como certo, porque eu não especifiquei fabricante. Eu só pedi que você escolhesse o disjuntor. Ok? Porque o disjuntor de 20 amperes não seria o adequado para cá, né? Vou responder essa pergunta, porque se você ver, se a corrente é 10 amperes, o disjuntor de 20 está praticamente o dobro, né? Então, se tiver algum problema, tem que ser um problema bem intenso para poder desarmar esse disjuntor, praticamente um curto-circuito.
sobrecarga, já está praticamente bloqueada essa função no disjuntor. E qual é a regra, né? Falar um pouquinho de instalações elétricas, né, rapidinho. Qual é a regra para escolher o disjuntor? A regra, ela sempre diz que o disjuntor sempre será o maior seguinte da corrente calculada. Então, se a regra diz que sempre vai ser o maior seguinte, se eu achei o disjuntor a corrente, na verdade, de 10,39, o maior seguinte vai ser 13. Se não existe o de 13, o maior seguinte, 16. Eu não posso pular um disjuntor. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que o tempo que eu vou pegar aqui a quarta questão para colocar aqui. Professor, é só uma dúvida. Eu sei que a regra fala diferente, é só questão de tirar dúvida mesmo. Ok, Não pode sei, poderia ser possível aplicar aquela regra que o senhor colocou lá na questão 2 do chuveiro de 25 amperes e o disjuntor de 25 também, já que a amperagem desse de 10 aí, esse 39 é pouca? Não sei se eu consigo entender a pergunta que eu fiz. Entendi, sim. Não, a regra aqui não se aplica, porque a regra básica, olha aqui, na verdade a regra básica é sempre o maior seguinte ou igual, tá? Eu esqueci dessa última palavra aqui. Maior seguinte, opa, deixa eu apagar aqui direitinho. Ou valor igual. Ou seja, o do chuveiro aqui, ele aplicou, aqui foi possível aplicar a regra do igual. A corrente é 25 e o disjuntor é exatamente 25. A regra lá, tá até na BNT, na 5410, ela fala que a corrente do circuito, né, que ela chama de IB, ela tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor. Então, se eu tenho 25 de corrente do circuito e eu tenho um disjuntor de 25, eu estou atendendo a regra sem problema nenhum. Aqui você está perguntando se eu poderia colocar um disjuntor de 10, já que a corrente foi 10,39, né? Esse 0,39 é tão pouco para poder passar, né? Nesse caso, não, porque como 0,39 já é maior do que 10, eu não posso aplicar a regra de disjuntores iguais aqui. Já tenho que aplicar a regra do maior ou igual. Por isso que aqui nesse caso, se escolher da Schneider, né, que tem de 13, se não da Siemens, que você vai para o disjuntor de 16. Ok? Então essa regra ela ou é igual ou é maior. Nunca posso... A corrente é 10,39, vou escolher o disjuntor de 10. A probabilidade desse disjuntor desarmar já é grande. Ok? Vou até fazer essa... Não, vai ser... Ainda está dentro dos 13%, mas a gente não pode dimensionar os 13% para proteção. Os 13% do limite, né, que é o que eu comentei aqui em cima, é só para saber em que momento ele vai desarmar. Mas não é para eu utilizar esses 13% aqui como regra de proteção. Ok, vou colocar aqui a quarta questão. A quarta questão, ela fala o seguinte, né? É uma empresa, né? Na verdade, esse sistema de empresa que eu coloquei aqui, ela é para toda a nossa região e, se não me engano, no Brasil todo também é aplicado. Cobranças diferenciadas conforme o horário de consumo, né? Que nós chamamos de hora de ponta, né? Que no nosso caso aqui no Amazonas, o horário de ponta
É nesse horário exato aí que eu coloquei, né? Esses valores também são os valores que estão na cobrança de energia. E esse horário de 20 até as 23 horas é o horário mais caro para quem tem subestação de energia particular e trabalha na cobrança hora sazonal. E nesse caso aqui ainda é hora sazonal azul. Existe a verde, mas a verde já é outra regra que não vem ao caso. Eu estou perguntando aqui nessa questão qual o valor da energia cobrada por dia no horário de ponta, né, para esse equipamento de 7.200 watts. Aqui a gente vai recorrer para aquela fórmula que diz o seguinte: a potência do equipamento dividido por 1.000, né, que é a regra, sempre divide por 1.000. Sempre por quê? Porque aqui, na verdade, o equipamento está escrito em watts. Se tivesse escrito quilowatts, eu não precisaria dividir por 1.000. Multiplicado pelo tempo, né? O tempo qual é? De 20 até as 23 horas. Então, o tempo aqui é apenas de 3 horas, esse intervalo aí. E multiplicado pela taxa. A taxa, a gente vai ver que a taxa aqui, ó, no horário de 20 até as 23 horas, a taxa custa R$ 1,752. A taxa agora já está mais cara, que já me atualizaram, está com R$ 2,10 nesse horário de ponta. Mas como eu peguei essa informação depois que eu fiz a prova, eu não ia mais alterar. Então, esse valor vai ser multiplicado por 1,72. Então, 7.200 dividido por 1.000, multiplicado apenas por 3, porque ele está perguntando por dia, né? Eu quero saber por quanto por dia de consumo, vezes 1,752. Então, esse valor de consumo diário é de R$ 37,84, ou seja, essa energia que ele está cobrando apenas nessas 3 horas está custando R$ 37,84 por dia. Agora vamos para a letra B, né? A letra B, qual é o valor mensal? Qual é o valor mensal dessa conta, né? Sabendo que esse equipamento no enunciado está escrito aqui, ó, opera 24 horas por dia. Então, qual é o valor mensal? O valor mensal vai ser as horas de ponta, né? Ele opera todo dia 24 horas. Então, eu preciso fazer a conta de um dia fora de ponta. Como é que eu vou fazer a fora de ponta? Os 7.200 dividido por 1.000 vezes 21 horas, né? Porque o resto do dia, né? Qual é o valor da taxa? 0,35 centavos. 0,355. Então, pega 7.200 dividido por 1.000 vezes 21 horas, vezes a taxa de consumo de 0,355, que dá o total de R$ 53,67. Vocês podem ver que ele consome 21 horas e paga R$ 53. Se ele consumir 6 horas nesse horário de ponta, ele já vai superar mais do que o dobro, né? Ele duplica o valor de consumo na ponta. Ou seja, esse horário de consumo de 20 até as 23 horas é o horário mais caro que tem. Beleza, mas essa não é a resposta final. A resposta final vai ser valor mensal. Então, vai ser 30 dias vezes
os R$ 37, porque todo dia, dos 30 dias do mês, tem esse intervalo de 3 horas, mais 30 vezes 53,67. Estou fazendo separado aqui, mas você poderia somar os dois valores e multiplicar por 30 também. Então, o valor vai ser 37,84 multiplicado por 30, somado com a multiplicação por 30 do outro valor. O valor total é de R$ 2.745,30. Essa aqui que é a resposta final. Professor, Pode perguntar. a minha resposta deu outro valor, porque eu fiz um valor, por exemplo, eu peguei 21, multipliquei vezes os 30 dias, resolvi esse valor multiplicado por 0,355, vai dar outro valor aí. E também peguei o valor já resolvido, que é 31 vezes dá 630, 630 horas, vezes 0,355. O meu valor total mensal nesse valor de 0,355 deu 610. Eu peguei esse resultado total, mais o resultado do mês no valor de 1,752, o valor das 3 horas, de 20 até as 23, deu esse valor mensal multiplicado por 30, e depois eu só somei os dois resultados total, deu outro valor. Tá, 37,84, né, que é o valor. Mas deu perto desse valor aqui? Sim, deu, só Deixa eu ver. mudou, a diferença foi centavos. Que no valor total Centavos. deu 2.745,57 centavos. Ok, mas se a diferença foi centavo, o nosso arredondamento aqui, que pode dar a diferença. Porque aí tá arredondado, mas lá a prova tá bem, bem detalhada, o senhor vai entender. O senhor vai entender. Mas no meu ponto de vista não tá errado. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Obrigado. Tá ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu pegar aqui a próxima questão aqui. A próxima questão, vou pegar as duas próximas, né? As três próximas, que foram relacionadas ao multímetro, né? Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Vou responder a 6 e a 7, que são as mais fáceis, né? Eu falei que o que significa esse símbolo na sexta questão, né? Ela representa uma tensão, né? Porque está com a letra V, e essa tensão é contínua. Por que contínua? Porque esse sinal com traço em cima, eu sempre falei que ele representa o sinal positivo, e esse aqui pontilhado, né, representa o negativo, e eles não vão mudar. Se eles não mudam, ele é contínuo no tempo. E se tem a letra V, é uma tensão. Então, a resposta da questão 6, tensão contínua. E da mesma forma como eu apresentei mais cedo, que todo sinal que apresenta essa ondulação, ele está variando no tempo entre positivo e negativo, então isso aqui nada mais é do que um sinal alternado, ou sinal senoidal, né, para agregar aí na resposta. E se tem a letra V de novo, né, então é uma tensão alternada, né? Então, o que significa esse símbolo? Significa que no multímetro ele vai medir tensão alternada. Quinta questão. O multímetro possui 4 escalas básicas, né, que todo multímetro sempre vai ter. Vai ser a tensão, corrente, resistência e
em alguns casos, continuidade. Todo multímetro, ele no mínimo vai ter essas 4 escalas. Ok, pessoal? Que é a 8ª questão. Enquanto alguém, se quiser perguntar alguma coisa. 8ª questão. O que significa, né? Observa esse multímetro aí do Fluke, né? Que eu apresento, até foi o que eu utilizo na videoaula. O que significa a entrada com? Respondendo aqui embaixo, a letra A. Significa, deixa eu colocar aqui quem está pedindo para entrar aqui de novo. A letra A, ela significa terminal comum de medição. Ou, na verdade, só isso, na verdade, não tem uma outra descrição, não. Terminal comum de medição, né? Por que comum? Porque ele é comum tanto para esse terminal central, deixa eu pegar a imagem aqui e colocar mais para a direita. Porque ele vai ser possível medir com este terminal e este, ou em azul, este terminal com este. Então, esse terminal com, ele é comum para as 2 escalas. Por isso que tem até um tracejado aqui, ó, tracejado não, um sinal aqui, ó, dizendo que eles pode ser essa medida de corrente, como pode ser essa medida para essas escalas da direita, né, que é a resposta da letra B que eu vou falar agora. O que significa o terminal vermelho do lado direito, né? A resposta dessa letra B significa o terminal onde é possível realizar as medidas de tensão, resistência, continuidade. Se vocês escreveram também capacitância e diodos, também está certo. Se vocês só escreveram tensão, resistência e continuidade, eu vou dar certo também. Então, o que significa o terminal vermelho do lado direito? Significa o terminal onde é possível realizar as medidas de tensão, resistência e continuidade, se vocês escreveram até aí, né, que são as 3 escalas de cima. E se vocês escreveram também as escalas especiais, né, que são as 2 de baixo, capacitância e diodos. Ou seja, é o terminal principal, né, um dos terminais principais. Não quer dizer que o de corrente não seja. Porém, provavelmente, se você utilizar esse multímetro da Fluke, o terminal que você mais vai utilizar vai ser esse terminal do lado direito, que vai ser o terminal que tem as medidas de tensão, resistência, continuidade, capacitância e diodo, que no cotidiano da maioria dos profissionais de elétrica são as escalas que nós mais utilizamos. Como eu falei na aula, corrente vai medir nesse multímetro, até é possível medir, mas com o advento do alicate amperímetro, né, essa escala de corrente do multímetro Fluke é pouco utilizado, a não ser que você esteja utilizando um Fluke alicate amperímetro, que aí sim você vai utilizar com maior frequência. Mas, nesse caso aqui, você mais vai utilizar o terminal direito do que esse terminal vermelho esquerdo.
Ok, pessoal? Alguma dúvida aí nessa oitava questão? Ou dúvida ainda sobre as outras questões ainda? E por acaso alguém queira fazer alguma pergunta novamente? Então, pessoal, conforme eu falei, né, eu vou dar sequência na correção da prova agora nesse instante, tá? Vou responder de novo. Algumas pessoas me perguntaram se eu recebi a prova. Recebi, sim. É porque eu deixo em aberto para eu também saber, no meio das mensagens que eu recebo durante o dia, quem é que está me mandando mensagem e quem é prova. Por isso que alguns alunos ainda não visualizei, mas recebi a prova de todo mundo, podem ficar tranquilos. E vou corrigir as provas e tentar mandar as notas até amanhã de manhã, se possível. Se não, vou mandar as notas somente no horário de aula. Ok, pessoal? Então, vou mandar o vídeo explicativo aí sobre tensão alternada, da onde é a sua origem, para vocês assistirem como aula complementar. E para o pessoal que chegou mais tarde, eu falei uma introdução sobre tensão alternada e algumas características, e fiz a correção da prova hoje. Vou finalizar agora um pouquinho antes das 8, né? Faltam 10 minutos para as 8, para poder eu dar sequência na correção das provas também e disponibilizar as notas para vocês até amanhã. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, agradeço aí a presença de todos e uma boa noite aí para vocês.